A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal Refrigério na Alma. Hoje eu vou trazer uma mensagem com um tema Seja Livre, um tema poderoso. Eu creio que Deus ele vai falar com você através dessa mensagem. Um tema a qual é muito necessário para esse ano, o ano de 2026, o início do ano. Um ano novo que se iniciou, gente. Muitas das vezes a gente quer que tudo se faça novo. Mas como andam as nossas atitudes? Como andam nossas emoções? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Esse tema, eu vou deixar aqui já o texto base que se você quiser puder abrir aí a sua Bíblia, que vai se encontrar no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 12, 14 e 15, tá? Mas antes de começar aqui a palavra, eu gostaria de te pedir já para você se inscrever nesse canal, tá? Clica aqui ó, no botãozinho que aparece abaixo, o nome se inscrever. Se inscreve nesse canal, curte o vídeo, compartilha, envia para 2, 3 pessoas, até para aquele grupo lá que te colocaram sem você pedir. Compartilha, que eu creio que essa mensagem irá abençoar também outras vidas, tá certo? Então, gente, vamos ler a mensagem aqui no capítulo 6 de Mateus, o versículo 12, fala: E perdoando-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E aqui eu já dou uma pausa. Gente, a mensagem que eu quero trazer para vocês é sobre o perdão, certo? Mas o que é o perdão? Perdoar é uma escolha. Perdoar é um ato de coragem, é um ato de decisão. Obedecer é você decidir obedecer uma ordenança de Deus, porque Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando a gente escolhe perdoar aqueles que nos feriu, a gente está obedecendo a Deus, né? E não é fácil, eu sei. Mas o ato de perdoar é um ato que você está sendo liberto espiritualmente. Você vai permitir que você seja curado emocionalmente através do perdão. Você vai dar acesso para que Deus ele possa agir na sua vida e curar suas feridas. Mas, Mari, não é fácil, eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu já tive que perdoar também. E não foi só uma vez, foi várias vezes. Eu lembro que no ano de 2017 aconteceu algo comigo e eu fui ferida por um casal. Um casal que eu admirava muito, que eu gostava muito, que eu tinha ela como uma irmã para mim, né? E eu fui ferida, eu fui denegrida, a minha imagem ela foi denegrida. E passou-se o tempo, passou um ano. Um ano depois eu lembro que eu fui a uma igreja assistir o culto. E eu estava afastada, inclusive. E Deus usou um pregador no final do culto para pedir a mim, dar uma ordem, na verdade, que eu precisava perdoar um casal. Que eu precisava liberar o perdão para esse casal. E imediatamente eu já sabia quem era que eu tinha que perdoar. E aquilo para mim foi uma ofensa. Eu me senti tão mal, vocês não estão entendendo. Eu saí daquele culto intrigada de Deus. Olha só, não pode, né? Mas eu saí, porque eu fiquei questionando, meu Deus, como é que eu vou ter que liberar perdão para alguém que me feriu? Se eles que têm que me pedir perdão. Naturalmente é assim que a gente pensa, né? É normal, as nossas emoções, elas não foram aptas a perdoar, não. Muito pelo contrário, quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, quando a gente está com raiva, a gente quer revidar mesmo, mas a gente não pode. Então, eu fiquei tão mal, gente, com essa ordenança de Deus, que eu tive febre emocional. Eu fiquei de cama, vocês não estão entendendo. Então, assim, não é fácil. Mas eu entendi que eu precisava fazer aquilo, porque algo em mim precisava ser curado. A questão do perdão, existem 2 elementos muito importantes, tá? O primeiro elemento importante do perdão é o natural. O elemento natural, como assim? É um elemento que cabe a nós, como seres humanos, conseguir ter a coragem de perdoar alguém que nos feriu, que nos machucou. E o segundo elemento, ele é maravilhoso, que é o sobrenatural. E ele é de competência divina, ou seja, você primeiro vai liberar o perdão, você vai ter um ato de coragem, você vai renunciar à sua mágoa, ao seu orgulho, ao seu rancor, à sua ferida, à sua dor e vai confiar em Deus. Você vai ser livre, por quê? Você vai deixar esse fardo que está nas suas costas, no seu coração, na sua mente há muito tempo ou há pouco tempo, independente do tempo, na cruz, nas mãos de Deus. Você vai entregar essa dor nas mãos de Deus e você vai liberar esse perdão. Porque Deus ele só vai curar as suas feridas a partir do momento que você entregar a sua dor nas mãos dele e pedir perdão e perdoar quem lhe feriu. E você pode se perguntar, mas se eu não perdoar? E se eu não conseguir perdoar?
Você vai continuar sendo prisioneiro do seu passado. Você vai continuar dando acesso àquelas pessoas que lhe feriu atormentar a sua mente. Você vai dormir, você vai acordar, você vai tomar café, você se alimenta, mas você está sempre lembrando daquele acontecimento, daquelas pessoas que lhe feriram. E isso daí vai lhe aprisionando. Porque o orgulho, a mágoa, ela traz lembranças que nos machucam. E cientificamente, minha gente, falando também, é comprovado que cerca de 80% das enfermidades físicas é de origem psicossomática, sim, tá? Por quê? As emoções negativas, elas agem no nosso corpo, reprimindo e mantendo o nosso corpo sempre em estado de alerta. Ou seja, a gente explode por dentro, vai somando sofrimento emocional e isso vai transformando em doença física. É como se a gente mesmo estivesse permitindo as nossas emoções negativas corroer a nossa saúde emocional. E isso afeta o sistema imunológico, afeta todo o sistema dentro da gente. Então é por isso que muitas pessoas sofrem de ansiedade, de depressão, de crise do pânico, de problema de esquecimento, sofre de ataques durante a noite devido a isso, a guardar tanta mágoa, tanto rancor, tantas coisas que são as emoções negativas, tá? E isso você pode até pesquisar no Google mesmo, você pode entrar lá e colocar assim, o que a falta de perdão pode causar à saúde. E você vai lá ver que é muitas coisas, tá, gente? E aqui no versículo 15, no mesmo capítulo de Mateus 6, diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, Deus, ele é perfeito, não é verdade? E se ele perdoar a gente e a gente não conseguir perdoar outra pessoa que nos feriu, nosso próximo, nosso irmão, a qual ele manda lá nos mandamentos a gente amar ao próximo como a si mesmo, ele ia estar se corrompendo. E Deus, ele é incorruptível, Deus, ele não se suja, Deus, ele não se corrompe com nada, com ninguém. Ele é perfeito e é assim que ele quer que nós seja, é assim que ele quer que nós se tornamos, certo? A imagem e semelhança dele, pois foi assim que ele nos criou. Então, gente, a essência de não perdoar é uma emoção de egoísmo. Você está sendo egoísta porque você quer ser perdoado, mas você não quer perdoar. E Deus, ele estende o perdão a todos os pecadores. Deus, ele dá o perdão a todos os pecadores, independente do que ele fez, independente do que a gente faça. Ele não quer saber qual foi o pecado que a gente cometeu, porque para ele não tem pecadinho e nem pecadão. Ele perdoa, né? Ele só pede que a gente realmente nunca mais cometa aquele mesmo pecado. Amém? E também eu quero trazer aqui para vocês uma parábola que está aí no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23 em diante, que fala sobre a parábola do servo incompassivo. Esse servo, gente, olha só, ele devia ao seu rei 10.000 talentos. E o seu rei juntou a todos e queria acertar as contas com todos que estavam devendo a ele. E aí esse servo, ele não tinha como pagar, então ele disse: olha, então tu me dá os teus filhos, né, tá aqui falando, a tua mulher, eu vou vender e aí a dívida vai ser liquidada. Então esse servo, ele se prostrou, chorou e implorou para que isso não acontecesse, que ele desse mais um prazo e que ele iria pagar toda a dívida. Então o rei foi misericordioso e perdoou a dívida dele. Só que mais na frente, ele encontrou um conservo dele que lhe devia 100 talentos. Olha só, 10.000 para 100 é uma diferença grande. E aí ele foi cobrar esse conservo dele. E o conservo dele fez a mesma coisa, se prostrou e disse: olha, eu não tenho como pagar agora. Me dá mais um tempo, eu vou te pagar tudo, eu só não tenho agora. E ele não teve misericórdia desse conservo e jogou ele no cárcere. Ou seja, ele recebeu misericórdia, ele recebeu perdão do seu rei, mas ele não teve misericórdia e nem perdoou o seu conservo. Todos à sua volta, vendo isso, foi lá e chamou o rei e disse: olha, aquele servo que tu perdoaste a dívida, não perdoou a dívida do seu conservo, que devia 100 talentos. E aí o rei chamou ele novamente e disse: servo malvado. Tá aqui, gente, em Mateus. Perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu tive misericórdia de ti? Indignado, o rei foi e entregou ele aos atormentadores até que ele pagasse tudo. Ou seja, ele viveu atormentado até toda a dívida ser paga. E ainda diz assim aqui, ó: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão e as suas ofensas. Ou seja,
enquanto a gente não liberar o perdão, a gente vai viver atormentado. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. E não é isso que Deus quer que aconteça com a gente. Muitas das vezes as coisas não fluem nas nossas vidas, as coisas não andam, porque a gente fica presa ao nosso passado. A gente fica remoendo, a gente dorme, a gente acorda, toma café, lembrando do que nos aconteceu, dando acesso àquelas pessoas que nos feriram, a nos atormentar no presente, e a gente acaba perdendo a oportunidade de viver plenamente o nosso presente. Porque o nosso passado a gente já não tem controle, mas no presente, aleluia, glória a Deus, a gente pode fazer tudo diferente. Porque a cada dia que acordamos, Deus está dizendo, olha, eu te presenteei hoje com mais um dia de vida, faz diferente, libera o perdão, liga para aquela pessoa, diz, olha, eu te perdoo, esquece, eu esqueço tudo que você me fez, e se eu te fiz algo também me perdoa, eu quero viver outra vida. E Deus, Ele vai agir. O Deus que ele quer fazer em você é curar suas emoções, mas para você dar acesso a Deus, ele quer que você tome uma atitude, que é perdoar quem lhe feriu. Ou seja, seja livre. Deus, ele quer que você se livre desse fardo, da mágoa, do rancor, do orgulho, em troca de quê? Do fardo dele, que é leve e suave. E através disso, Deus, ele vai restaurar a sua vida emocional. E hoje eu quero orar por você. Orar por você que diz, olha, Mari, eu não consigo perdoar quem me feriu. Mari, foi dentro da minha casa, foi os meus pais, foi a minha mãe, foi o meu irmão. Eu não consigo, olha, foi o meu marido que me traiu. E eu estou com ele ainda, mas eu não consigo perdoar ele, não perdoei de verdade. Hoje eu vou orar por você. E eu creio que Deus, ele vai trabalhar no seu sentimento e ele vai quebrantar o seu coração e você vai conseguir perdoar. Ou você pode estar dizendo, mas Mari, as pessoas que me feriram nem é mais viva, já morreu. Mesmo assim, é necessário você perdoar. O perdão não é sobre salvação, mas é sobre libertação. É sobre ser liberto emocionalmente e no reino espiritual. Então você pode perdoar mesmo aquelas pessoas que já não estão mais vivas. Você pode dizer, olha Senhor, essa pessoa fez isso comigo, mas a partir de hoje eu perdoo tudo que me fizeram. Então, feche seus olhos e vamos orar comigo. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra. Nos ensinar, meu Deus, aquilo que devemos fazer, aquilo como devemos agir. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha trabalhar nas nossas emoções, Pai. Que o Senhor venha quebrantar, meu Deus, os nossos corações. Que o Senhor venha tirar, meu Deus, essa mágoa, esse orgulho. Para que o Senhor venha curar essa ferida que atinge a minha vida, atinge a vida dessas pessoas, Pai. Independente do tempo, independente do que fizeram, meu Deus, mas que o Senhor possa, Senhor, ajudar essas pessoas a se livrar do peso dessa mágoa, Deus. Que elas possam querer experimentar, ter um fardo leve e suave contigo, Pai. Senhor, toca, meu Deus, no coração dessa mulher. Toca, Senhor, no coração deste homem, meu Deus, e vai tirando toda a mágoa, todo o orgulho, meu Deus. Purifica, Senhor, a mente e controla, Senhor, as emoções negativas. Que essas pessoas venham ter coragem, meu Deus, de perdoar aquelas pessoas que ofenderam. Para que o Senhor no céu possa perdoar também elas. Para que o Senhor do céu também possa trabalhar na vida delas, curando essa ferida, tirando o trauma, restaurando a vida emocional, restaurando a vida sentimental. E que a partir de hoje, meu Deus, nesse novo ano de 2026, venha ter uma virada de chave na vida dessas pessoas, Pai. Neste momento, Senhor, eu profetizo que elas irão ser livres da mágoa. Que elas irão ser livres, meu Deus, do orgulho, do rancor, e que toda a enfermidade que está sendo, meu Deus, aprisionando a vida delas através dessa emoção negativa, que elas venham ser curadas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E se você foi tocada pelo Senhor através dessa mensagem, eu quero te pedir, envie para as outras pessoas que você sabe também que precisa ouvir uma mensagem. Compartilhe essa mensagem, se inscreva neste canal para que Deus ele possa continuar abençoando e trabalhando na vida de outras pessoas através dessa mensagem. E eu fico por aqui e até a próxima.